Bom, eu cheguei na União no ano de 1979, né? E vocês não tinham nascido ainda. E um amigo meu que me convidou, ele era ateu, não acreditava, era meio assim. Aí ele me mandou um cartão postal fotográfico falando que ele estava em Manaus, que ele estava fazendo uma peregrinação cósmica, que ele encontrou uma religião dirigida por uns caboclos que bebiam chá e tal. Opa, eu falei, eu quero ver esse negócio, né? Aí passou, aí ele chegou em São Paulo, me conversou, e aí eu fui beber o vegetal no dia 4 de abril de 79. E aí eu, assim, senti que era um lugar que eu estava buscando já há muito tempo, né? Mas eu não sabia, assim, muito pouco da energia vegetal. Aí eu comecei a frequentar, logo teve um preparo, uns merecimentos, assim, que foi o mestre Adamir que trouxe o vegetal lá de Manaus para preparar. E o vegetal, assim, borracheira mesmo, legítima, né? E a gente bebia vegetal no sítio do mestre Mário Piacentini, que era num lugar lá em São Paulo que chama Cotia, lá, é uma cidade que tem perto de São Paulo, né? E o sítio do mestre Mário, eles bebiam vegetal lá. O núcleo Samaúma, ele começou em 72 e ele ficou até 82, praticamente até 81, 80, final de 80, bebendo vegetal lá no sítio, depois que a gente começou a construir o templo. Então, quando o templo foi inaugurado, já tinha 10 anos de núcleo Samaúma, já existia, né? Porque antigamente não era esse negócio de DAV, pré-núcleo, nada, eles registraram no cartório, núcleo Samaúma, dia 10 de setembro de 72. Então, quando eu cheguei, já tinha 7 anos que estavam lá e tal, e eles já tinham plantado algum mariri chacrona, assim, mas não muito, né? E aí, quando foi no final de 79, estava lotado, que a gente veio vegetal numa garagem. Aí não cabia mais, nem de pé, nem não tinha mais lugar. Aí o Mestre Paixão falou, ó, por enquanto eu não vou atender novato. E aí, nesse intervalo, o Mestre Mário Piacentini, que é a pessoa que me deu o primeiro copo de vegetal, né? Ele trocou lá o sítio que a gente vegetal e por esse sítio onde hoje é o núcleo Samaúma. E doou uma parte da extremidade do terreno. A gente mudou para lá dia 6 de janeiro de 80. E aí, nesse dia, teve o primeiro mutirão do plantio. E eu participei. Então, o que acontecia? As mensagens que vinham do norte, a gente tirava os nós. A gente não sabia nada. Eu assim, de coisas agrícolas, eu nunca tinha plantado um pé de alface, nada, nunca tinha mexido numa enxada, né? E aí, mas fui lá participar do plantio. Então a gente fazia as mudas com os nó, do mariri, com as folhas de chacrona e ia plantando, né? E aí isso foi o primeiro mutirão que teve lá no sítio novo, onde não era nem o seu núcleo, era próximo, né? E aí a gente começou e não tinha equipe assim, de plantio e tal. Era o conselheiro Isidoro, na época, que era o responsável. Eu era o imediato dele, assim. Ia algumas pessoas. Aí, quando foi... a gente começou a plantar. E a gente não sabia, assim, a gente plantava na beira da água, dentro da floresta, onde pegava sol, a gente ia experimentando, né? E aí, quando foi no começo de 82, em janeiro de 82, a gente já tinha plantado a gente fez um giral, feito tudo de bambu, de madeira, fizemos lá uma armação lá para o mariri, como se fosse um parreiral, assim, para o mariri subir. Aí ficamos todos felizes, o mariri começou a crescer tudo, aí chegamos lá um dia, tinha arriado tudo, porque o mariri, né, começou a ficar forte, as coisas que a gente fez lá não segurou, né? Mas a gente ajeitou lá e vamos indo. E tinha um lugar lá no Samaúma que chamava Praça Marechal, que a gente plantou todos os pés de mariri e chacrona embaixo. E aí o Isidoro Zito, né, ele teve que, surgiu uma oportunidade de trabalho para ele ir para Brasília e trabalhar lá, e ele foi, e aí não tinha uma pessoa responsável, né? Aí, nessa época eu estava no corpo instrutivo, já. Eu vim chamado para o corpo instrutivo quando eu estava com 1 ano
reunião, o mestre Paixão me convocou para o corpo sutil. Aí eu falei com o presidente, na época, o mestre Devani, eu falei, olha, se o senhor quiser, eu posso ficar responsável do plantio, porque eu sei que está... Para vocês terem uma ideia, a irrigação que tinha era um cano de 1 polegada, só a água que vinha lá do sítio do mestre Mário para onde a gente estava começando a construir o templo de Samuma, que era ao lado. Não tinha caixa d'água, não tinha nada, né? A gente ia levando, né? E aí a gente começou a observar que tinha uns lugares que o Mariri desenvolvia mais, outros lugares menos, mas até então, assim, nada de técnica, nada de adubo, nada. A gente ia vendo o que acontecia. Aí o mestre Devanir, ele conversou com 2 irmãos que já eram mais antigos do que eu na União e falou se eles queriam ser o responsável do plantio, né? E aí eles não quiseram, assim, ficaram meio assim, porque naquela época a gente ia para Samaúma todo fim de semana, porque estavam construindo o núcleo, não era só primeiro e terceiro sábado, era 5 sábados por mês se tivesse. E aí os 2 irmãos, ficaram meio assim, não foram. E aí o mestre Paixão, que era o representante na época, né, ele achou por bem me dar uma estrela de mestre pela responsabilidade do plantio, para eu ter assim uma voz de comando, assim, né? Ele achou que era melhor o semestre. Aí eu não estava nem no corpo do conselho, eu fiquei meio, agora eu vou ter que semestre, como que é isso, né? Fiquei preocupado. Mas aí eu sei que aí eu recebi no dia da inauguração do templo no Samaúma, dia 10 de fevereiro de 82, eu recebi a estrela de mestre da mão do mestre Braga, que era o geral representante, que ele foi para a inauguração. Eu recebi a estrela pela responsabilidade do plantio. E o mestre Braga me condenou, porque ele falou assim, o senhor recebe essa camisa com a estrela de mestre pela responsabilidade do plantio. Vou fazer uma pergunta para o senhor, se por acaso o senhor não quiser mais ser responsável do plantio, o senhor pode continuar usando a estrela? Aí eu... Mas no final das contas eu fiquei 10 anos responsável do plantio. Mas aí quando foi em julho desse mesmo ano, o mestre Paixão me salvou, que ele falou, o senhor receba essa camisa de mestre com CDC, que ele me entregou o CDC no mês de julho, mas mesmo assim eu fiquei 10 anos responsável do plantio. E aí, nesse intervalo que eu fiquei, começaram a chegar mais algumas pessoas, teve o irmão Idaí, que já teve no quadro de mestre, atualmente ele não está, o FIFO, né, ele é o FIFO, e o FIFO ele é agrônomo, então o FIFO já chegou, aí nós já colhemos terra, mandamos fazer análise, aí começamos a colocar cinza, calcário, outras coisas que a gente para poder melhorar o terreno lá. E o terreno lá é todo em declive. E uma coisa que auxiliou bastante foi que nós, como em declive, nós colocamos caixa d'água no alto e descemos um cano grosso e de cada cano, desse cano saía pequenos canos para cada pé de chacrona e mariri. Então tinha irrigação constante. Então isso auxiliou bastante. Hoje em dia o Samaúma tem assim, começou o plantio lá em 80, né, há muitos anos, já tem muito mariri chacrona, nossa, é assim, tem muita lá. Então uma coisa assim que eu gosto de falar isso, porque eu sinto que isso tudo aconteceu pelo meu compromisso. Assim, não tinha interesse nenhum, estava pensando em receber estrela, em receber nada. Eu estava lá, estava ótimo, estava achando muito bom trabalhar no plantio. E aí por isso que e aí como eu assumi o compromisso, aconteceu isso. Mestre Sérgio, das suas vivências, assim, o senhor tem alguma vivência que o senhor compartilhou com algum mestre antigo relacionado ao plantio para contar para a gente? Ah, sim. O merecimento assim, que eu tenho na minha vida, assim, que me dá muita alegria, é que quando eu cheguei na União do Vegetal, em 79, os mestres antigos, eles tinham assim 40 e poucos anos, mestre Braga, mestre Monteiro, mestre Herculano, e o mestre Mário Piacentini, com o mestre Paixão, eles trouxeram todos os mestres antigos para São Paulo, para as pessoas conhecerem. Então a gente teve um merecimento muito bom, porque a gente conviveu com eles quando eles ainda estavam assim, jovens, né, vamos dizer, com 40 e poucos anos e tal, e eles, assim, eles tinham assim, um maior interesse de ensinar as coisas para a gente.
Então, eu só não assisti sessão em São Paulo com o mestre Pernambuco. Os outros mestres antigos, todos. E assim, por exemplo, você está falando de uma vivência, o mestre Florencio, uma vez ele veio para dirigir, eles vinham assim, dirigir preparos, sessões efetivas, sessão de quadro de mestre, ficavam assim uns dias lá com a gente, né? E o mestre Florencio, eu lembro que nós fomos passear com ele na floresta, né? O mestre Florencio, como ele era um ser da floresta, né? Era uma entidade florestal, né? Que nem você vai no shopping, você vai andando e fala, tem um sapato ali, ele andando na floresta, essa aqui é tal planta, aquela ali é tal planta, aquela ali. Então ele ensinando, tem uma planta que ele ensinou, que eu não me esqueço, tem o mastruz, né, que o mastruz ele dá assim bem achatado. Era um tipo do mastruz que você estava colhendo, limpando o chacronal, e tinha aquele capim, um capim colonial, né, ele parece uma faca, assim, né, umas folhas grossas, eu cortei meu dedo, eu cortei aqui. Aí, sabe, aí tá no mato lá e tal. Aí eu lembrei da planta que o Mastro ensinou, eu peguei, você mastiga bem ela, faz uma papinha com ela. Tem um pouquinho, parece hortelã, mas não muito. Aí você põe aquilo em cima, além dela cicatrizar, não infecciona, não fica assim, o corte meio vermelhado. Então coisas assim, tem um cipó que tenha lá, você pega ele, tira assim no dente, parece um fio de nylon dentro do cipó, nunca pensei que existisse. Então coisas assim que caipira da cidade, né? Eu nasci na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, então eu sou paulistano legítimo, né? Nunca tinha pego numa enxada, nunca, né? Então foi assim uma coisa que me chamou muita atenção, o gostoso, sábado de manhã, que a gente chegava no núcleo, tomava café, aí ia para a floresta, passarinho cantando, e observação, né, contemplação da natureza. O dia que eu percebi que a mesma matéria que compõe um inseto morto é a mesma matéria que tem a folha. Então eu falei, nossa, os insetos são folhas que vivem, né? Coisas desse naipe, né? Borboletas são flores que voam, sabe? Momentos assim preciosos, como uma criatura humana, eu acho, para mim pelo menos. Então poder curtir, sabe, isso daí, e assim fazer assim, uma coisa que para mim, assim, os presentes que eu já ganhei do vegetal, nossa, vocês não imaginam. Assim, primeira colheita que nós fizemos, o mestre Paulo Cassis, que é meu compadre, que foi representante de Samaúma também, vamos dizer que a colheita ia ser ali embaixo, ele desceu o carro, parou ali, música andina, música bem legal. Aí nós colhendo mariri ali no quintal, ali, as mulheres com as crianças, tirando os galinhos mais finos, colhendo chacrona. Aí alguém trouxe uma bandeja, um café, bolo de fubá. A colheita assim, hein, meu Arthur? Quem já andou no meio do mato tomando ferrada de bicho, chuva, eu falei, nossa, que colheita maravilhosa, né? Então, os presentes, a gente poder colher, eu falo isso nos núcleos quando eu vou, escolher o marinho no quintal de casa, que maravilha, que é, mas precisa plantar, tem que plantar, né? Então, momentos assim, bem ricos, assim, para mim, verdadeiros presentes, né? E essa coisa também, uma coisa que foi muito rica nesse período, nesses 10 anos, é que a gente, tudo isso que eu estou falando é tudo empírico, né? Tudo assim, porque eu tenho uma compreensão assim, né? Na história da Ayahuasca, o rei Inca falava vacilada. Quem sabe, né? Será que vai dar certo? Para mim, as palavras vacilada é até aí. Dali para frente, vamos experimentar. Tem que experimentar para ver o que acontece. Então a gente ficou só nas experiências e tal. E aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer muda, viveiro de muda. E aí, o que aconteceu? Do núcleo Samaúma, que era assim, que é o núcleo mãe lá da região, né? Começou a sair João Batista, Castanheira, até Pocinhos do Rio Verde. Então a gente dava as mudas, porque o pessoal saia do Samaúma para levar, para plantar nesses lugares. Então a gente também fez um trabalho muito bom no Castanheira. Eu não sei agora, faz tempo que eu não vou lá, mas tem, principalmente Castanheira, no Punamanta, em Campinas, tem assim um plantio substancial, sabe? Porque o pessoal dedicou, né? Já são muitos anos, né? Essa coisa de zelar pelo marinho para chacrona, aconteceram algumas coisas.
nós não tínhamos experiência. O núcleo Samaúma, ele é o terreno que o mestre Mário deu, foi feito um aplanamento, lá, não sei como chama, terraplanagem, né? E para diminuir, porque era muito inclinado, então deu uma diminuída na inclinação. Então, para chegar no templo, lá embaixo tem uma escadaria. Então, na época, outro merecimento que eu tinha, que eu vou contar mais na frente, nós começamos a plantar maria dos dois lados da escadaria, para plantar chacrona, fazer uma alameda de chacrona. Aí, minha filha, nós chegamos lá e plantamos, as mudas já estavam mais ou menos dessa altura, assim, nós plantamos e tal, e teve uma geada. Aí nós chegamos lá no sábado, estava tudo preto, esturricado, que queima, né? A geada, a folha fica com gelo em cima, na hora que nasce o sol, a folha queima, fica preto mesmo, torra. Nossa, até choramos aquele dia. Aí o mestre Reinaldo, que hoje é do plantio nacional, tudo, o mestre Reinaldo que também começou com nós na época, porque nessa época aí, mestre Reinaldo, mestre Luiz Antônio, o conselheiro Rubens, meu irmão Fernando, Walter, mestre Benjamin. Então eu sei que eu vou esquecer de alguém, que depois as pessoas, não falou do meu nome, mas assim, as pessoas que quem estava lá sabe, né? E a gente fazia esse trabalho assim, e à medida que a gente ia fazendo o trabalho, a gente ia incorporando as experiências. Então o mestre Reinaldo, como ele já tinha uma experiência melhor, a gente colocou, replantou aquela chacrona, até algumas a gente podou um pouco as folhas que estavam queimadas, e colocamos sombrite. Então, dessa altura assim, então quando o pé de chacrona estava assim com 1,5 m de altura, ela já estava assim, vigorosa assim, para tomar sol. Aí tiramos o sombrite. Hoje elas estão assim com 3 metros, 4 metros de altura, assim, tem toda aquela alameda lá descendo a escadaria que vai lá para o Samu, e outros lugares também que a gente planta. Então esse zelo da gente assim, tem que ser uma coisa constante, porque isso aí que aconteceu não foi assim negligência, porque essa geada que deu não estava prevista nos nossos planos, mas a gente ia assim, até a inauguração do templo, a gente ia todo sábado. E aí a coisa melhorou quando nós colocamos a irrigação, porque essa irrigação aí, o mestre Reinaldo ensinou a gente a fazer um biofertilizante, que é feito com restos vegetais, um pouco de esterco, umas coisas, que é como se fosse um chorume proposital, né? A gente fazia aquilo para aquela finalidade. Então a gente colocava na caixa d'água principal, lá em cima, de 5.000 litros, e aquilo descia, então toda a irrigação já era feita em todos os pés, e era irrigação por gotejamento. Então é uma coisa que deu muito bom resultado, até o ponto que a planta começa já a vamos dizer assim, se abastecer sozinha. Então a gente tinha um zelo assim tomar bem conta, porque assim, você plantar aqui, né, você mora aqui, aí você pegar uma sementinha e plantar, aí já esquece, lá tem delas que vai para frente, tem outra que... Então a gente vê a planta nascer, crescer, ter uma interação, principalmente com a chacrona, né? Então a gente, depois mais na frente nós plantamos 9 vegetal também, né? Eu lembro que nós plantamos João Brandinho, Burateiro, Buranda de Cheiro, até ter todos os 9 vegetal plantados lá no Samaúma. Então essa coisa do zelo, acho que é o principal do plantio, porque você plantar e deixar para lá não dá, tem que plantar e ficar ali cuidando. Mas se fosse um filho da gente, cresceu, para não ter bicho, corta um pedaço, poda um pouco, vai ajeitando para poder ter o resultado, né, que a gente busca. O que é necessário o discípulo ter para poder zelar do plantio, para poder trabalhar no plantio? Amor. Mestre Florencio, eu estou vendo ele falando. Sabe por quê? Porque se você não tiver amor, fica assim... a pessoa acaba, vamos dizer assim, desleixando, sabe? Então, eu brinco, assim, eu falo assim, né, na minha compreensão. Salomão pegou no cipó, conheceu que ali existia o marechal, né? Aí eu fico pensando, será que deu um choque, assim, né, para ele sentir
E não era um cipó qualquer, né? Então eu acho gostoso pensar isso, sabe? Então, quando a gente pega no pé, a gente está na floresta, que você acha o pé de mariri. Eu morei 7 anos recentemente no Acre. Quando você vai para a mensagem, teve vezes que o mensageiro já tinha feito a pesquisa, já sabia, nós já fomos lá, já estava lá. Mas teve vezes que nós fomos buscar um mariri e os caras tinham derrubado lá uma área, passaram o trator lá, aí nós tivemos que, para não perder a viagem, nós fomos procurar. Então, quando você acha o pé de mariri na floresta, que você vê que é ele, você pega nele, você vê as folhas, é uma coisa muito, muito especial. Então, assim, vamos dizer assim, a gratificação que a gente recebe por estar assim, tendo esse zelo. E o mais é você depois preparar o vegetal que você plantou, zelou dele, cuidar e sentir a borracheira. É assim, para mim, acho que é a coisa mais assim, da união do vegetal, mais importante, mais gostoso, nossa, que coisa muito boa, sabe? Então, mas isso aí tudo, eu vejo que é assim, não dá para ensinar. Assim, a gente pode dar um depoimento, falar, porque para cada um é de um jeito, mas eu vejo que é assim, bem importante a pessoa se aproximar do plantio, sabe? Porque às vezes tem pessoas assim que ela bebe vegetal, mas ela não é muito chegada. Não é que todo mundo tem que trabalhar no plantio, porque nem é todo mundo que tem essa aproximação, essa vontade. Eu lembro que a minha avó falava, tem gente que tem a mão boa para plantar. Já ouviu falar isso, né? A pessoa não sei a energia da pessoa, a pessoa planta, quando ela planta, nasce, vai para frente. Acho que tem uma interação com a vegetação, com a natureza, com a força, e principalmente se tratando de marichacana, né? Então essa necessidade de plantar o mariri, cada unidade, assim, da união vegetal, ter seu plantio próprio, preparar o seu vegetal, e é assim, fundamental, imprescindível, e tem que ser desse jeito, porque essa organização toda que está tendo, que hoje em dia a gente tem pessoas que, nós estamos agora lá na DAV de Maruí, né, tivemos uma grande aquisição, né, a conselheira Roberta, que é do alto ramo aí, que é uma querida, que é uma pessoa que sabe das coisas, que está auxiliando já a gente lá, já estão implantando agrofloresta, a coisa já está. E é gostoso, por exemplo, o irmão Diogo, lá da abençoada, com a Raquel, eles estiveram agora em Belém, aí ele trouxe, o plantador é assim, ele trouxe de presente para nós semente de samaúma, sucupira não, samaúma, castanheira. Aldarfa, né? Não, ele trouxe uma muda de mulateiro, uma muda de castanheira e as sementes também. A gente, e açaí também, semente de açaí. Então agora nós já vamos começar a plantar lá na DAV. E é uma coisa que essa coisa do plantio, eu acho que tem que ser cada vez mais incentivado, porque o Núcleo Encanto da Rosa, lá no Acre, que eu sou fundador, uma das coisas que o mestre Zé Roberto Barbosa, que é da Novo Encanto, né, o presidente da Novo Encanto, quando ele era presidente lá e tudo, ele já tinha dado essa ideia assim, da gente fazer uma coisa de autossustentável. Então, foram plantados mais de 2.000 pés de abacaxi, plantados 2.000 pés de açaí, lá na área do núcleo. Porque lá tem uns núcleos, no Acre tem uma área muito grande, não dá para plantar assim o que você quiser. Para a gente vender, para a gente comer, para a gente comercializar e tal. Não só. Então todo esse movimento do plantio, plantar lenha também, para a gente poder preparar o vegetal. Então, é uma coisa assim, eu sinto que o povo da União é o povo que tem que plantar. Plantar coisa também para nós comer. Porque é tanto agrotóxico, tanta porcaria que os caras têm, porque eles vão plantar nosso feijão, nosso arroz, nossa verdura, alface, sei lá. Então nós estamos com essa ideia lá na DAV, do meu Arthur. Acho que ele vai gostar, né? Nós plantar
Plantar o que de comer, como fala o caboclo, plantar o que de comer. Então essa foi, olha, tudo isso é uma coisa que a gente deve trabalhar mesmo, deve incentivar, deve motivar para a coisa sempre, para a coisa crescer, porque é muito gratificante e é necessário. Necessário. Sim, mas Sérgio, o senhor teve essa vivência em São Paulo, no Acre, e o senhor veio aqui para o Sul. Qual foi seu sentimento quando chegou aqui e viu o nosso plantio, o nosso trabalho aqui? Olha, não foi nem agora, porque nós chegamos aqui para morar em janeiro de 2018, né? Mas a primeira vez que eu vim para Floripa, que foi, acho que foi 2012, que o mestre Federico era representante do Luz Abençoada. Quando eu vim, eu não tinha visto, eu conhecia lá o Timbé, né? Eu conhecia só o Celadão. Quando eu cheguei lá, que eu vi aqueles Mariri daquele tamanho, eu falei, poxa, porque tinha aquelas coisas, né? É engraçado que tinha algumas pessoas lá do norte que vinham para São Paulo. Mariri de planta é curiosidade, né? Uma pessoa mais antiguinha, assim, mais, vamos dizer assim, seringal. Eu não gosto de falar nome assim das pessoas, mas tinha deles que falavam, sabe? Meio que tirando uma com a cara da gente. Isso é curiosidade, farinha de planta e tal. E isso aí não dá, esse marido vai dar borracheiro, sabe? E assim a gente ficava olhando, né? Falava, poxa vida. Né? Mas aí eu comecei a perceber, outra coisa que eu falava assim, que por causa do frio, né? Que lá não ia dar certo. Né? Mas aí depois eu comecei a ver que em alguns lugares, o plantio, no Mariri, falei, poxa vida, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, bem feliz de ver que Maria Chacona está nos atendendo sempre, né? Nos servindo, né? O reino vegetal sempre servindo a gente. Eu senti assim muito legal, fiquei bem feliz de poder estar vendo que a coisa é possível, assim, né? Eu falei com o mestre Pedro Dias, semana passada, ele mora no Havaí, né? Aí, nossa, imagina, você sabe que tem o plantio no Havaí, já fizeram vários preparos. Eu falei, puxa, que legal, né? Então, são 7 horas de diferença daqui para lá, né? Do outro lado do mundo, lá tem Mariri Chacona. Então eu vejo que a gente tem que realmente trabalhar e dar de si, incentivar as pessoas novas, convidar as pessoas para motivar. Né? A última pergunta é que mensagem que o senhor pode transmitir para os plantadores da União Vegetal? Olha, a mensagem que eu posso transmitir, tem uma coisa que eu vou contar em off e essa aí vai ficar guardada para se alguém lembrar de perguntar numa sessão eu conto. Mas depois eu conto aqui para vocês. Que assim a gente poder... Eu sinto que com esse trabalho, além de eu ter recebido a estrela de mestre, eu sinto que eu adquiri uma confiança no vegetal. Eu às vezes falo algumas coisas que meu anjo da guarda ali, em particular, às vezes fala, você está falando isso e tal. Mas eu falo, já falei embaixo do ar, que eu continuo falando. Deus me livre de ter medo de beber vegetal e de borracheiro. Porque se a confiança, eu tenho certeza que o vegetal, não vou assim, vamos dizer assim, apanhar do vegetal, não vou, sabe? Porque o que eu já recebi, que eu venho recebendo, pequenos presentes, assim, que eu nem estava imaginando, e a coisa fala, poxa, por que eu estou recebendo isso? O que eu fiz? Então, a mensagem que eu dou, assim, para quem está começando, tudo, quanto mais a gente se dedicar, quanto mais a gente poder dar de si, do nosso tempo, para a gente contemplar a natureza, para a gente fazer esse trabalho, que é um trabalho para todos, não é só para nós, né? Não é um trabalho particular, é um trabalho para todos. Né? E assim, vocês podem ter certeza, vocês podem ter certeza que tem uma parte do boletim que é a que mais me conforta, que fala que o mestre vem seguindo pela justiça, julgando a todos pelos seus feitos. Essa daí, não precisa falar mais nada, sabe? Que o mestre está vendo, né?
Então tem, está presente, está no coração, está sentindo, a gente se sentir guarnecido, amparado, sentir que a gente está trabalhando na prática fiel do bem. Essa que é a chave é essa, a chave é Salomão e a chave é essa daí. A prática fiel do bem, que é para a gente estar na sintonia com a natureza, na sintonia com a força superior, e a gente poder realmente ser um caianinho, né? Ser um discípulo do Caiano. Então a gente poder dar continuidade, porque tudo isso que a gente está fazendo de plantar, estamos dando continuidade. Nossos filhos, né? Nossos netos, para quem é de... Acho que é isso.